Olá, você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou o Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado como O Amor de Cristo por Sua Esposa. O amor de Cristo por sua esposa. Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. O amor de Jesus, que tema! O apóstolo disse que ele ultrapassa todo o entendimento, e se ultrapassa todo o entendimento, muito mais supera qualquer descrição que se possa dar dele. O coração pode senti-lo mais ardente do que a língua pode pronunciá-lo. Se há um assunto mais do que outro sobre o qual desejo falar, é o amor de Cristo. Mas se há um que me deixa perplexo e me faz recuar desta plataforma, completamente envergonhado das minhas pobres e frágeis palavras e da língua que as proferiu, é este assunto. Este amor de Cristo é a coisa mais surpreendente debaixo do céu, se não no próprio céu. Quantas vezes eu já vos disse que, se tivesse ouvido que Cristo teve compaixão de nós, eu poderia compreender. Se tivesse ouvido que Cristo teve misericórdia de nós, eu poderia compreender. Mas quando está escrito que Ele realmente nos ama, isso é algo completamente diferente e muito mais extraordinário. O amor entre mortais é bastante natural e compreensível, mas o amor entre o Deus infinito e nós, pobres criaturas finitas e pecadoras, embora concebível em um sentido, é completamente inconcebível em outro. Quem pode compreender tal ideia? Quem pode compreendê-la plenamente? Especialmente quando se apresenta nesta forma: Ele, em letras maiúsculas, me amou e se entregou por mim. Isto é um grande milagre. Sinto-me ainda mais envergonhado com o meu assunto, logo no início, porque este amor de Cristo é aqui positivamente comparado ao amor de um marido por sua esposa, e é tão comparado a ele que se torna o modelo de que deve ser o amor do marido por sua esposa. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu jamais ousaria fazer tal comparação, nem qualquer homem a teria feito, se o próprio Espírito Santo não tivesse movido a pena de Paulo para escrevê-la. E sendo assim, não estaremos invadindo os lugares secretos do Altíssimo se agora entrarmos na consideração deste tema maravilhoso. Em verdade, posso muito bem dizer, como o apóstolo no versículo 32, grande é este mistério, mas falo de Cristo e da igreja. É um mistério, um assunto profundo demais para o mero intelecto mergulhar em suas profundezas e sagrado demais para pensarmos ou falarmos dele, exceto com a máxima solenidade de coração. Como devo ordenar meu discurso na presença de um assunto como este? Como serei livre e ainda assim protegido? Como devo levá-lo à beira deste grande mar da verdade e até mesmo me aventurar nele, sem sair imediatamente da minha profundidade? Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Um paralelo é traçado entre pobres mortais como nós, que ocupamos a posição de maridos, e nosso glorioso Senhor, que é Deus sobre todos, bendito para sempre. Em condescendência ilimitada, ele se digna a ocupar o mesmo tipo de lugar em referência à sua igreja, a qual chama de sua noiva, sendo ele próprio o noivo que em breve virá. Repito que nunca teria pensado em tal comparação se o próprio Espírito Santo não o tivesse colocado diante de nós e nos convidado a considerá-la. Então, queridos amigos, com grande reverência, pensamos, primeiro, em como Cristo ama a igreja. Depois, em segundo lugar, como ele provou o seu amor ao se entregar pela igreja. E então, em terceiro lugar, façamos a pergunta prática: como devemos pensar neste maravilhoso amor de Cristo? Primeiro, então,
Como Cristo ama a sua igreja, não posso deixar de começar dizendo que Cristo ama a sua igreja de modo especial. Não havia paralelo algum entre o amor do marido pela esposa e o amor de Cristo pela igreja se não houvesse uma especialidade nisso. Cristo é o próprio amor. Ele é cheio de bondade e benevolência. Nesse sentido, ele ama toda a humanidade, mas esse não pode ser o significado do texto, pois seria um tipo muito estranho de exortação ao marido se fosse o caso. Não. O amor do marido pela sua esposa é algo especial e particular, e se mantém completamente sozinho por si só. Ele será gentil, benevolente e generoso para com todos os outros, mas esse amor que ele prodigaliza à sua esposa não deve dar a mais ninguém no mundo. Certamente é assim com o nosso bendito Senhor, livre, rico e transbordante em benignidade. Contudo, ele fez uma escolha especial entre o seu povo ou o mundo que ele já existiu, e tendo escolhido por causa de seu amor, ele ama por causa de sua escolha, e esse amor é um amor peculiar, especial, notável e preeminente, como ele não concede a nenhum outro ser humano. Deve ser assim, ou então a passagem seria quase imoral, certamente seria manifestamente incorreta. Há, portanto, um amor especial que Cristo tem por sua própria igreja, por todos os crentes, por seu povo escolhido, por aqueles que seu Pai lhe deu, dos quais ele diz: eles são meus. Posso convidar cada um de vocês que se enquadra em qualquer uma dessas descrições a beber da doçura deste gracioso texto. Eu te amei com um amor eterno. Isso significa: eu te amei com um amor especial, peculiar e distintivo. Muitos de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo nos distinguimos pelo desfrute de um amor que é todo nosso. Caros seguidores de Cristo, pois Ele é um Salvador zeloso e terá todo o nosso amor. Portanto, entreguemo-lo a Ele, não por compulsão, mas com alegre disposição. O amor morre na presença da compulsão, não usará correntes, exceto seus próprios grilhões de seda, mas voa, quão veloz, em suas próprias asas fortes quando percebe seu objeto amado. Cristo ama sua igreja. Então, especialmente como canta o bom John Kent, ele amou o mundo dos seus eleitos com um amor que ultrapassa todo pensamento, e sua misericórdia jamais negligenciará as almas tão caramente compradas. E em seguida, peço que observe o que nem sempre acontece com relação ao marido e à esposa. Que o Senhor Jesus ama sua igreja desinteressadamente. Isto é, ele nunca amou pelo que ela tem, mas pelo que ela é. Não, devo ir mais longe e dizer que ele a amou, não tanto pelo que ela é, mas pelo que ele faz dela como objeto de seu amor. Ele a ama não pelo que vem dela ou com ela, mas pelo que ele é capaz de conceder a ela. O amor dele é o mais forte que já existiu, pois ele amou a feiura até transformá-la em beleza. Ele amou o pecador até torná-lo santo. Ele amou o imundo e o imundo até lavá-los com água pela palavra e apresentá-los a si mesmo sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Nós amamos por causa da beleza apreendida e percebida, mas Cristo amou porque ele quis transmitir sua própria beleza ao objeto de sua escolha. Mesmo os melhores homens, sem dúvida, amam em certa medida por motivos egoístas. Há uma mistura de interesse próprio em todo o amor humano, mas Cristo nada tinha a ganhar amando a sua igreja. Ele era o verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, o adorado pelos anjos e o amado do Pai. Contudo, fixou os olhos do seu amor, notem bem, não da sua piedade meramente, mas do seu amor sobre aqueles que havia escolhido dentre a raça humana. Ele os amou, não por algo que pudesse ganhar deles, pois tinha todas as coisas em si mesmo, por causa do que lhes concederia.
Eles não tinham nada de bom em si mesmos e só eram dignos de serem amados por Cristo, porque, como vasos vazios, o próprio vazio os torna dignos de serem receptores de sua plenitude. Em nenhum outro sentido somos dignos de ser amados por Cristo. Assim como o sol afugentou as trevas do mundo e ainda as impede de retornar às trevas, Cristo amou uma pobre, caída e obscurecida companhia de mortais e os amou até a luz, o amor e a alegria, e ainda os ama e os ilumina e os mantém onde estão. Oh, que amor maravilhoso é este! Que nossas almas se regozijem e se alegrem nisso. Além disso, irmãos, assim como o amor de Cristo por sua igreja é um amor de escolha, de especialidade e de maravilhoso altruísmo, eu creio, embora não entenda como possa ser assim, que é um amor de complacência. O amor do marido por sua esposa não é o amor de um pai por um filho, não é o amor do filantropo pelo objeto de sofrimento que ele alivia. É algo muito diferente de qualquer uma dessas formas de amor. Pode ser que o marido conceda benefícios à esposa como resultado de seu amor, e ele deveria fazê-lo. Mas, ainda assim, o amor do marido pela esposa os coloca de alguma forma no mesmo nível um do outro. Ela sente complacência nele e ele sente prazer complacente nela. Se o marido amasse sua esposa apenas com um sentimento de piedade por ela, com a ideia de aliviá-la e assim por diante, esse seria um tipo de relacionamento muito ruim. E embora eu fale com respeito suspenso ao dizê-la, creio que o bendito Senhor Cristo se compadece de seu povo. Que nos deleitamos nele é muito fácil de entender, mas que ele se deleite em nós, só de pensar nisso me arrebata o coração. Mesmo nas Escrituras do Antigo Testamento, nosso Senhor disse aos seus escolhidos: será chamada Refizabá, isto é, meu prazer está nela. É realmente assim que o Deus infinito se deleita em seu povo escolhido? Aqui está outra passagem para confirmar isso. Meus prazeres estavam com os filhos dos homens. Jesus encontra prazer nos homens? Sim, ele encontra. E você sabe como ele disse àqueles que eram os representantes de sua igreja em sua vida na terra: eu os chamei de amigos, e ele parecia encontrar consolo em sua companhia. Mesmo quando ele ressuscitou dos mortos e não tinha mais trabalho a fazer para a redenção deles, ele veio a eles para que pudesse desfrutar de sua companhia. Eram homens pobres, falíveis e mal instruídos, mas ele encontrava prazer neles. Costumava falar deles desta maneira: anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E naquele arrebatador cântico dos cânticos, que é o próprio Santo dos Santos da nossa bendita Bíblia, ele não hesita em falar da sua amada como sua esposa e em usar para ela todos aqueles termos carinhosos que provam que ele tem grande prazer nela. Pensem nisso, minha alma, que Jesus tem grande prazer em você. Ele se tornou um homem e não era bom nem mesmo para um homem assim estar sozinho. Ele não pôde descansar até que te descobrisse, te cortejasse e te conquistasse. Você alguma vez lhe negará sua companhia, recusará a ele o seu coração, esconderá dele o segredo da sua alma? Se assim for, você comete um grave erro àquele que se dignou a rebaixar-se do trono de sua glória eterna para se deleitar na companhia de sua criatura, o homem. Eu olhei para a criação e vi todos os tipos de pássaros bonitos e animais inteligentes, mas nunca vi nenhum diante do qual eu me rebaixasse para torná-los meus conhecidos íntimos e casá-los no coração do meu amor. Não, nós não nos rebaixaríamos nem mesmo a essa pequena distância, mas estávamos infinitamente abaixo do Filho de Deus e ainda assim ele nos escolheu. Ele sentiu que poderia ligar seu destino ao nosso. Não o digo com muita veemência, pois foi isso que ele realmente fez. Ele se tornou a cabeça de seu corpo, a igreja,
ele se tornou o marido de sua noiva escolhida. Ele, por assim dizer, entrou no mesmo barco com seu povo. Ele formou uma família da qual nós dois somos as partes companheiras. Ele é o marido e sua igreja a esposa. Oh, quem contará tudo? Eu apenas toco a superfície deste mar sem limites, como com a asa de uma andorinha. Felizes são vocês que ousarem mergulhar em suas profundezas. Há então entre Cristo e sua igreja, para fazer um paralelo entre o amor do marido e sua esposa, um amor de complacência. E sendo um amor de complacência, em um caso como este, há um intenso amor de simpatia. O verdadeiro marido e a esposa são tão unidos que compartilham as alegrias e tristezas um do outro, sem fazer nenhum esforço para isso. Isso lhes vem naturalmente, eles não podem evitar. E vamos dizer essa grande verdade: a simpatia entre Cristo e seu povo é absolutamente perfeita. Se ele nos vê em tristeza, ele a sente em seu coração. Ele próprio estava cercado de enfermidade quando esteve aqui e tentado em todos os pontos como nós somos, para que pudesse conhecer todas as provações da igreja que amava. E agora no céu, assim como ele compartilhou nossas tristezas, ele decreta que compartilharemos suas alegrias. Ele deseja que, mesmo agora, deixemos nossos corações baterem em simpatia com seu trunfo e sua vitória. Eu gostaria que fizéssemos isso. Por que não deveríamos? Nosso marido está no trono, então vamos começar a reinar com ele. Ele nos ressuscitou juntos e nos fez sentar juntos nas regiões celestiais. Então, tenhamos fé suficiente para reivindicar o que é realmente nosso nele. Lembrem-se daquele dístico peculiar que o bom e velho Roland Hill tanto amava, e cante-o você mesmo. Mas eu descubro que nós dois estamos tão unidos que ele não estará na glória e me deixará para trás. Melhor ainda, recordem aquela palavra de poder que saiu dos lábios abençoados de nosso Senhor enquanto estava aqui na terra. Pai, quero que onde eu estiver, estejam comigo também aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. Ele tem uma simpatia perfeita por nós e nós deveríamos ter a mesma simpatia por ele. Bendito seja o seu querido nome, por ter estabelecido laços de amor como este com criaturas tão pobres como nós. Isso não é tudo. Embora seja muito abençoado saber que Cristo tem esse amor pela compaixão, ele tem, além disso, um amor pela comunhão. Sem isso, não haveria paralelo com a vida doméstica, que inclui muita comunhão feliz e conversas amorosas. Um irmão ministro me disse outro dia, quando conversávamos sobre o que o Evangelho fez pelos homens: você nunca pensou em quão maravilhoso é o Evangelho, que tornou possível a felicidade que você e eu desfrutamos em nossos relacionamentos domésticos? É claro, respondi de coração a essa observação, pois se há algo que é uma imagem em miniatura do céu na terra, é um casal de cristãos felizmente unidos, cujos filhos crescem no temor do Senhor e lhes proporcionam cada vez mais conforto e alegria. Quanto alguns de nós devemos ao Evangelho pela felicidade de nossos lares. No entanto, não poderia haver tal felicidade na vida conjugal se não houvesse conversa nem comunhão, e nosso Senhor Jesus Cristo ama tanto a sua igreja que frequentemente conversa com ela. Ele ama tanto cada um de seu povo que, se estivermos dispostos a isso, podemos caminhar com ele e conversar com ele, e ele falará conosco como um homem fala com seu amigo. Meu irmão, se você não comunga com Cristo todos os dias, de quem é a culpa? Não dele, mas sua, pois ele o ama tanto que nunca o deixaria se afastar dele se você não fosse tão rebelde e tão facilmente desviado por pequenas coisas. Sim, ele se manifesta a nós como não se manifesta ao mundo. Não vou contar aqui tudo o que ele diz, todas as maneiras pelas quais ele se manifesta ao seu povo,
Não poderíamos contar, mas há momentos de tão verdadeiro deleite na comunhão com o Senhor Jesus que só podemos dizer com o Dr. Watts: minha alma disposta ficaria em um quadro como este e sentaria e cantaria para si mesmo para a felicidade eterna. O cerne de tudo o que eu disse, e tenho muito mais a dizer do que o tempo permite. É exatamente isso. É algo extraordinário que Cristo tem entrado em unidade positiva com seu povo. Unidade, notem bem, pois essa é a essência do vínculo matrimonial. Somos um com Cristo, que se fez um com seu povo. Já percebeste isso, tu que és o mais bem educado dos filhos de Deus? Já te apegaste firmemente a esta grande verdade e agarraste de tal forma que não a largas? Volta ao que eu disse há pouco, que Cristo ligou seu destino ao teu, sua honra à tua, sua vida à tua, sua felicidade à tua. Tu deves estar no céu, ou então ele ficará desolado. Tu deves estar no céu, ou então ele será imperfeito. Tu és um membro de seu corpo, e se ele perdesse um de seus membros, então seu corpo não seria perfeito, nem a cabeça também. Tu estás unido ao Senhor, e és um espírito com ele, e podes corajosamente dizer: quem nos separará? Pois tal é esta união eterna, que não há separação entre Cristo e a alma que está unida a ele. O Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Antigamente, o marido podia dar à esposa uma carta de divórcio e repudiá-la, mas Deus diz que odeia o repúdio e jamais se divorciará daqueles que estão unidos a ele. Que casamento é este? Sabes, caros amigos, do que estou falando? Não posso falar como gostaria, mas é verdade. Aí está a maravilha disso. Não é ficção, nem mito, nem mera figura de linguagem, mas é realmente assim em ação e em verdade. Por esta razão, Cristo deixou seu Pai e tornou-se um com sua igreja, para que doravante não fosse mais dois, mas um. E agora nós, que cremos em Cristo Jesus, somos um com Ele no tempo e na eternidade. Seu amor fez com que isso acontecesse, e podemos parafrasear as palavras que acabamos de ler e dizer: vejam que grande amor o noivo nos concedeu, a ponto de sermos chamadas esposas de Cristo. Falei apenas de forma muito imperfeita sobre esta parte do meu assunto, mas não devo me estender mais neste tema tão encantador. Peço agora que vocês observem brevemente como o Senhor Jesus provou o seu amor à sua igreja. Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não restringirei a princípio o significado deste texto à sua real essência, mas apenas observarei que Cristo se entregou por sua igreja quando nasceu no mundo, quando não desprezou o ventre da Virgem, mas nasceu de Maria, envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Os anjos nunca deixaram de se maravilhar com este grande mistério da piedade. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, jazia como uma criança na manjedoura de Belém, porque não poderia haver manifestação do seu amor por seu povo, a menos que pudesse dizer que os dois eram uma só carne. Assim ele se tornou osso dos nossos ossos e carne da nossa carne, segura e verdadeiramente homem, com todas as enfermidades, sem pecado de nossa natureza, e sujeito até mesmo à morte para ser plenamente um conosco. Oh, quão realmente ele se entregou por nós quando se tornou um bebê, uma criança, um homem. Feito isso, ele deu toda a sua vida aqui na terra por nós. Ele não fez nada por si mesmo. Tudo foi por nós, pela sua igreja. Toda a sua vida foi pela justiça dela, pelo seu exemplo, pelo seu ensino e pela sua vivificação. Ele a amou sem outra perspectiva, senão a glória do Pai pela salvação de seus escolhidos. Isso não foi tudo. Na verdade, foi apenas o começo,
Tendo entregado sua divindade ao assumir nossa humanidade, tendo dado sua vida gastando-a por nós, Cristo se entregou à morte por nossos pecados. Ele subiu à forca do criminoso, à cruz do Calvário, e lá entregou suas mãos e pés aos cravos, e seu coração à lança, depondo seu corpo por nós, mas ao mesmo tempo entregando sua alma e espírito. Ele sofreu aquela terrível condenação de ser abandonado por seu Deus, a ponto de clamar: meu Deus, por que me abandonaste? Lá, quando você vê seu corpo pálido, como um lírio murcho quebrado no caule, quando você vê os homens e mulheres santos envolvendo-o em especiarias e depositando-o no túmulo de José, você entende como ele nos amou e se entregou por nós, morrendo em nosso lugar, uma propiciação e expiação por nossos pecados. Ele nos amou a ponto de morrer por nós. Ele não poderia ter morrido se não tivesse se tornado homem, mas sendo encontrado na forma de um homem e participado de nossa natureza humana, foi possível para ele provar a máxima extensão de seu amor ao dar sua vida por nós. Oh, você não poderia beijar aqueles queridos pés frios? Você não meio que desejaria ter estado lá para envolvê-lo em especiarias e linho fino e colocá-lo no túmulo? Mas lembre-se de que ele agora vive, nosso amado celestial vive. Ele provou seu amor a dar sua vida, mas agora ele a tem de volta. E ele foi para casa com seu pai. Ele retornou à realeza que havia deixado e vestiu novamente todo o esplendor que por um tempo ele deixou de lado. Contudo, ele não nos ama menos, pois continua se entregando por nós. Ele desempenha o papel de intercessor por sua igreja. Por amor a Sião, ele não se cala, e por amor a Jerusalém, ele não descansa, nem descansará. Ele é coroado para que sua igreja seja coroada. Ele é entronizado para que ela também possa ascender ao trono. E ele provará ainda mais seu amor em breve, pois ele se entregou por nós de tal maneira que está fadado a voltar para buscar sua noiva quando ela estiver preparada para ele, e o céu lá em cima estiver preparado para ela. Então ele virá em toda a sua glória, e ela será trazida a ele em vestes bordadas, em todo o esplendor de sua justiça, e para todo sempre não haverá nada além de alegria e bem-aventurança. O que quero dizer, e o que quero que todo cristão aqui chegue, é este pensamento: seja o que for Jesus Cristo, e vocês não sabem metade do que ele é, mesmo vocês que o conhecem em grande parte. Seja o que for que Cristo seja em qualquer relacionamento ou de qualquer ponto de vista, ele se entregou a nós. Não apenas nos deu seus pensamentos, suas ações, sua sabedoria, seu poder e sua riqueza, mas ele se entregou a nós. Oh, como gosto de pensar nisso! Tudo o que posso imaginar que Cristo seja ainda deve estar muito aquém de si mesmo. É assim mesmo que amamos, e eu preferiria ter Cristo do que ter o céu. É assim mesmo que amamos, e eu preferiria ter Cristo do que sua coroa. É assim mesmo que amamos, e eu preferiria ter Cristo do que todas as ruas de ouro. E é assim mesmo que amamos, e é assim mesmo que nos pertence, não apenas a visão de seus olhos, mas os seus próprios olhos, não apenas o amor de seu coração, mas seu próprio coração. Ele mesmo, sua divindade e sua humanidade. A pessoa complexa do Cristo de Deus são dados à sua igreja. Sinto como se não soubesse como falar sobre esta grande verdade. Um irmão clamou esta manhã enquanto eu falava, e notei que alguém o seguiu imediatamente. Mas, se há um momento para clamar e, por outro lado, se há um momento para sermos atingidos pelo silêncio, é quando abordamos este tópico do amor de Cristo por seu povo. Sinto como se quisesse sair correndo desta plataforma,
simplesmente chegar em casa, fechar a porta, sentar-me e chorar em louvor a este poderoso amor. E então eu teria vontade de me levantar, correr de volta e dizer: que tolo eu fui em não lhe contar tudo o que podia sobre isso. Que Deus, o Espírito Santo, o ajude a perceber isso. Ser amado por alguém é uma alegria, mas o amor é algo precioso, não importa quem o dê. Mas você, crente, é amado por Cristo. Você é tão amado por Cristo que não apenas está desposado com Ele, mas unido a Ele em matrimônio eterno. Você está unido a Ele de tal forma que, em breve, você estará com Ele em toda a glória de sua propriedade real, pois o rei trará sua rainha para casa, e ele o levará para casa para morar com ele para todo sempre. Sinto muito por aqueles que não sabem nada sobre este grande amor. Sinto muito mesmo por vocês de fora. Se todas as nações soubessem do seu valor, certamente o mundo inteiro o amaria também. Se eles apenas imaginassem a doçura do amor de Cristo, nunca dariam descanso aos seus olhos até que olhassem para ele pela fé e assim aprendessem e conhecessem isso por si mesmos. Agora, por fim, queridos amigos, se tal é o amor de Jesus e a maneira como ele demonstrou, como devemos pensar nisso? Quase não preciso sugerir nada ao povo de Deus sobre isso, pois vocês já sabem, seus próprios corações ultrapassaram as minhas palavras. Como devemos pensar no amor de Cristo? Ora, com a mais profunda gratidão. Ó, como pudeste me amar, meu Senhor, tu cujos olhos ofuscam a luz da manhã? Como pudestes me amar, tu que podes fazer a mais bela de todas as coisas com um desejo do teu coração? Como pudestes me amar, em quem não havia nada de belo, nada digno do teu amor? No entanto, eu te bendigo por isso. Todos vocês que o amam não dizem em seus corações: bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo o que há em mim, bendiga seu santo nome, para que ele me ame para sempre? Não são nos seus benefícios que vocês têm que pensar agora, embora sejam inumeráveis. Não são nas suas misericórdias que você tem que pensar neste momento, embora sejam imensuráveis. Mas é que ele te amou, e que ele ainda te ama, e que ele se entregou a você e por você. Esse é o ponto. Você não o bendiz? Você não sente como se pudesse se deitar aos pés dele? E amar o próprio pó que ele pisou quando pensa que ele deveria te amar? Muito bem, então retribua a ele sua gratidão. Mas isso não é suficiente. A próxima coisa é render-lhe sua obediência. A Escritura não diz que a esposa deve ser obediente ao marido? Bem, neste caso, não provaremos nossa gratidão a Cristo por uma obediência completa a Ele? Há algo que Ele ordene que você faça. Você pode negligenciá-lo depois de um amor como este? A menor de suas ordenanças, você não as observará? O menor de seus preceitos, você não os considerará? Há uma palavra de seus lábios que você ousa desprezar? Há um desejo que ele expressou nas Escrituras que você deixaria de realizar? Espero que não. Tal amor como Cristo nos deu deve receber de nós, sem qualquer exortação, uma obediência completa e perfeita até mesmo a cada jota e tio, até onde pudermos render. Não compreendo esse amor a Cristo que faz os homens escolherem e dizerem: não me ocuparei disso, pois não é essencial. Farei isso, acredito que seja errado, mas ainda assim ouso dizer que não importo muito. Não, não, não. Esposas verdadeiras não agem assim com seus maridos. Não há desejo de um marido amoroso que uma esposa amorosa não considere. Mais ainda, ela antecipa seus desejos.
ela se deleita em fazê-lo feliz, e assim deveria ser com meu coração para com meu Senhor. Eu deveria estar buscando o que posso fazer por ele. Deveria estar procurando em todos os lugares para encontrar algo que lhe desse prazer. E, acima de tudo, visto que ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Meu coração deveria responder: os teus mandamentos não são penosos. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus e meu Salvador. Este é o espírito com que devo agir para com Cristo. Mais uma vez, há um texto que diz que a esposa trate o marido com reverência. Às vezes tenho pensado que isso deve ser um tanto difícil para algumas esposas. Não há muito o que reverenciar em seus maridos. Ainda assim, elas são obrigadas a fazê-lo na medida do possível. Neste caso, há tudo o que se deve reverenciar em nosso amado. Não há nada nele que não mereça a nossa mais profunda homenagem. Um tal como ele, cujo próprio nome tem música, cuja própria pessoa é o deleite dos serafins e querubins, ele, o Cristo, a quem ninguém pode conceber em toda a sua plenitude, exceto o Pai, devemos reverenciá-lo, prostrar-me diante dele e exaltá-lo. Fico irado, confesso, quando ouço alguns homens falarem de Cristo. Eles falam do meu Senhor hoje em dia como se ele fosse uma pessoa comum, e têm religiões comparadas, nas quais o comparam com não sei quem. Amo tanto o meu Senhor que devo transbordar de indignação quando o seu nome é menosprezado. Nosso hino diz: levante-se, levante-se por Jesus. É uma expressão quase comum demais em referência a ele. Ainda assim, vamos entender o que isso significa. Estejamos prontos, como os homens armados que estavam ao redor do leito de Salomão, para defender nosso rei contra todos os que vierem, pois, se ele nos amou tanto, devemos amá-lo em troca. E o que mais diremos? Se tal é o amor de Cristo, como podemos pensar nele senão como um caminho de santidade? Busquemos ser como ele. Tentamos cumprir sua vontade, para que ele nos purifique e nos santifique pela lavagem da água pela palavra, para que sejamos santos como aquele que nos chamou é santo. Pensemos neste amor buscando a santificação, e pensemos neste amor, acima de tudo, rendendo-lhe a ele agora e enquanto vivermos o pleno amor do nosso coração. Não podemos amá-lo sem sermos movidos a amá-lo ainda mais. Podemos amar ainda mais pensando muito na pessoa por quem nossos corações são atraídos. Portanto, pense muito no Senhor, pense nele todos os dias, familiarize-se com ele, leia frequentemente a história de sua vida e morte, fique sozinho sempre que puder e imagine-o diante dos seus olhos até que seu coração exclame: eu te amo, querido Senhor. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Às vezes, considero uma forma proveitosa de devoção sentar-me quieto e não dizer uma palavra, mas apenas pensar nele. Meu coração arde dentro de mim enquanto faço isso, e creio que não é tempo perdido ou desperdiçado, mas tempo muito proveitosamente gasto, pois saio do meu quarto e sinto: agora estou pronto para o serviço da vida ou para o seu sofrimento, pois vi o bem-amado, e os olhares de seu rosto afastaram minhas dores e me prepararam para tomar minha cruz e segui-lo onde quer que vá. Ó, amai o Senhor, vós, seus santos, e enquanto viverdes, amai-o cada vez mais, amai-o ao extremo, até morrerdes de amor. Bendito, para sempre bendito seja o seu santo nome. Amém e amém.